Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre estrutura hierárquica de conteúdo. Vem comigo! Quando a gente fala de estrutura hierárquica de conteúdo, logo vem à cabeça a estrutura de HTML, e é basicamente isso mesmo. A estrutura do HTML é fundamental. O HTML foi originalmente projetado para ser uma linguagem de marcação. Ela não é uma linguagem de programação, é muito importante a gente frisar isso. É uma linguagem de marcação. A gente está marcando conteúdo com as tags pré-definidas. Com essa marcação, a gente consegue hierarquizar corretamente o meu conteúdo e dar significado a eles. Por exemplo, no caso de um título de nível 1, título de nível 2, título de nível 3, tabelas adequadamente construídas, listas ordenadas, listas não ordenadas, listas de definição, parágrafos, textos corridos no geral, formulários, é muito importante a gente ter todas as definições, e tudo isso o HTML já predispõe um significado semântico para todos esses elementos. Mesmo dizendo aqui que o foco é em HTML, é importante a gente frisar que estamos falando de linguagens de marcação. Novamente eu friso isso, porque não são linguagens de programação, ou seja, eu costumo brincar que HTML e CSS são linguagens para designers, qualquer tipo de designer. A gente está focando no conteúdo, a gente está focando na disseminação e na estruturação do meu conteúdo. Content first. Alguém já ouviu esse termo? É muito mais fácil você projetar adequadamente quando você já tem um conteúdo pré-definido e quando você sabe qual é a estrutura desse conteúdo, não é mesmo? Se você não tem esse conteúdo, você vai projetar com aquele lorem ipsum, lorem ipsum, lorem ipsum, e consequentemente seu projeto não vai ficar adequado. Quando você recebe o conteúdo final, você vai ver que o aspecto visual não se encaixa muito bem naquilo que você tinha projetado inicialmente. Daí a importância de você ter o conteúdo, em primeiro lugar, e também uma estrutura pré-definida hierarquizando todo esse conteúdo. Apesar da gente ter falado da importância da semântica do HTML, não vai ser o foco desse vídeo. Isso vai ser papo para um outro vídeo. Hoje a gente vai se preocupar com a estrutura de cabeçalhos, níveis de título 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa estrutura ela é muito importante também para SEO. A indexação do seu documento em mecanismos de busca se dá justamente devido à importância ou relevância desses conteúdos. Níveis de título 1 têm mais importância do que níveis de título 2 e assim sucessivamente. Leitores de tela é a mesma coisa, eles se preocupam com a estrutura do seu documento. Se aquela estrutura não estiver adequada, é muito complicado para um leitor de telas identificar qual é o conteúdo principal. Consequentemente, usuários que dependem de tecnologias assistivas vão ter um problema sério aí de acessibilidade para a identificação da importância do conteúdo na sua página. O que a gente vai fazer aqui agora é definir a arquitetura de informação básica de um projeto e um conteúdo para um site. É bem básico mesmo, tá? Tipo, é só para vocês terem uma ideia e uma noção de como a gente hierarquiza esse conteúdo da melhor forma possível. Normalmente, um projeto começa com a definição do seu conteúdo. A partir da definição do seu conteúdo, a gente começa a montar a arquitetura de informação. A partir da arquitetura de informação, a gente começa a elaborar a apresentação final de todo o projeto. Isso é o que normalmente a gente deveria fazer. Mas enfim, vamos ver como funciona? Bom, pessoal, a gente vai começar aqui a explicar, seria o seguinte. Esse cara aqui é uma estrutura básica de conteúdo. Esse seria o conteúdo do meu site, pensando na lógica do content first. Então, basicamente, eu tenho uma estrutura em texto mesmo, texto corrido. O que a gente costuma fazer a partir desse texto? A gente começa a hierarquizar as informações. Mas, primeiramente, a gente faz um agrupamento. A partir do agrupamento, a gente começa a hierarquizar a informação. Pronto, a gente já tem uma estrutura básica de um site, onde a gente tem o título principal, o título de nível 2, um título de nível 2, um título de nível 3, um título de nível 3 e um título de nível 3. Essa seria a minha estrutura básica do meu conteúdo principal. Caso eu fosse indentar esses elementos, ele acabaria ficando dessa forma. Uma indentação com uma estrutura lógica. E tem cabeçalho de nível 1, cabeçalho de nível 2, cabeçalho de nível 2, cabeçalho de nível 3, 3, 3. Basicamente é isso. Os títulos de nível 2 estão dentro da estrutura de nível 1, os títulos de nível 3 estão dentro da estrutura de nível 2. Simples assim. Ah, Salles, e esse cara aqui? Esse cara aqui é muito comum as pessoas confundirem e colocarem ele como um título de nível 4, título de nível 5, sendo que ele não é. A estrutura tem que ser lógica e sequencial. Então, se esse cara aqui fizesse parte de algum destes conteúdos, beleza. Por exemplo, aqui. Então, a partir deste momento, esse cara aqui é um título de nível 4. Então, a gente tem o título de nível 1, título de nível 2, título de nível 2,
3, 3, título de nível 3, título de nível 4. Por quê? Porque ele está dentro desse conteúdo e está diretamente relacionado. Como não é o caso, voltamos ele para cá e este cara aqui é um título de nível 2, porque basicamente ele está dentro da estrutura principal. Então temos 2, 2 e 2. Voltando aqui ao conteúdo principal, então a gente começa a definir as marcações. Aí seria a seguinte: título de nível 1, aqui. Títulos de nível 2, este e este. Título de nível 3, este e este. E se este cara estivesse aqui embaixo, dentro deste conteúdo, sim, teríamos um título de nível 4. Não é o caso, então voltamos ele para cá, mantendo-o como título de nível 2. Essa é uma estrutura básica e lógica de qualquer documento que você desenvolva para sites, para aplicativos, design responsivo, porque afinal esse conteúdo aqui normalmente cai aqui para baixo e assim vai. Um outro dado interessante é o da pesquisa WebM, que tem a ver com o que eu já havia comentado no início do vídeo. A WebM é uma consultoria norte-americana, uma das principais, que tem muitos materiais relacionados à acessibilidade. E o principal deles é uma pesquisa que eles realizam desde 2009, com vários resultados, em que eles mostram qual é o comportamento dos usuários e como eles que utilizam leitores de tela. Tem uma série de dados, como vocês podem ver, mas a gente vai focar principalmente em um aqui. O link da pesquisa depois eu vou mandar, vou colocar aqui na descrição do vídeo em algum lugar. Mas o principal item seria este cara aqui, ó, encontrando a informação. Como que um usuário que não conhece o seu conteúdo navega pelo conteúdo do seu site a primeira vez que ele entra, a primeira vez que ele acha conteúdos? E quando eu digo site, vale para aplicativos também, tá, gente? A primeira opção, navegação pelos títulos de página, que são justamente os heading titles que a gente acabou de aprender como hierarquizá-los. Daí a importância. Isso é importante para SEO, isso é importante para leitores de tela, porque os usuários, pensem num contexto de uma pessoa que vai navegar pela primeira vez no site da Globo.com, por exemplo, em que ele vai rolar a tela. Cara, não faz sentido ele rolar todo o conteúdo, ele ouvir todo o conteúdo. Então ele vai buscar atalhos. Estes são os atalhos aqui que ele vai buscar, que é os títulos de nível. Então, percebam que 67%, quase 70% das pessoas vão buscar por títulos na página. Se você não tem uma estrutura hierárquica adequada, a pessoa vai utilizar uma busca no seu site e em torno aqui de 15% de pessoas. A partir daí, seria a navegação pelos itens clicáveis, que seria a navegação por tab, que é o que a maioria de nós utilizamos. E a partir daí, a gente tem uma dissipação nos números para outros tipos de navegação. É importante ressaltar que boa parte dos usuários que utilizam a navegação por títulos já tem uma proficiência bem avançada na utilização de leitores de tela. Usuários que ainda estão aprendendo ou navegando, normalmente eles começam navegando pelo swipe padrão, pela navegação por tab, e só a partir daí você evolui a navegação através de atalhos. Um outro dado interessante é a questão da estrutura de título. É muito comum as pessoas cadastrarem o título principal da página, o H1, como sendo o título, o nome do site, ou seja, colocam um H1 lá no logo e tudo mais. Cara, olha a quantidade de usuários que preferem que isso aconteça. 6,6% eles acham isso útil. A maioria absoluta querem o título da página como sendo o principal. Na verdade, não querem, é uma estrutura lógica de navegação. Não faz sentido eu ter o título da página como título de nível 1. O que faz sentido é eu ter cada página tem o seu título específico, porque eu vou saber exatamente a que se refere aquele conteúdo. Bom, pessoal, o conteúdo de hoje era isso. Espero que vocês tenham compreendido aí a importância da hierarquia das informações para todos os conteúdos. Se você gostou, dá aquele like aí pra gente, se inscreve no canal, caso não tenha feito ainda. Indica para os amigos, obviamente. Algumas pessoas vêm me perguntando como podem ajudar e contribuir. Uma das alternativas seria justamente ajudar a gente a legendar estes vídeos, porque a legenda é importante. Porém, como é projeto pessoal, vocês sabem que é bem complicado. Eu não tenho tempo suficiente para legendar esses vídeos, então eu vou legendando de pouquinho em pouquinho, mas demora um bocado. Então aí na descrição do vídeo eu coloquei algumas informações que podem auxiliar vocês mesmos também me ajudar a completar a legenda desses vídeos. É isso, valeu, obrigado, até mais e até a próxima.